Estamos aqui na Assembleia dos 40 anos do Renovamento Carismático Católico. 40 anos. Portanto, 1974. Vejam, eu, este ano, fiz 50 anos. Eu nasci no Dia das Mães, no dia 10 de maio do ano 1964. 10 anos depois, senti o chamado a ser padre. Um menino de 10 anos de idade. Portanto, em 1974, lá numa cidade do sul do Brasil, um menino tinha a ideia de seguir Jesus Cristo, sendo sacerdote. E aqui, em Fátima, junto com o Padre Lapa, surgiu o Renovamento Carismático Católico, que em 1977 faria sua primeira assembleia. Eu já estava no seminário. Entrei no seminário em 1976. Portanto, quando olham para mim, aqui, o Padre Joãozinho, 50 anos, 40 anos de vocação, Renovamento Carismático, 40 anos de vida, podem olhar para mim como o próprio Renovamento Carismático Católico que está aqui diante de vocês. Eu tenho a idade do Renovamento Carismático Católico em Portugal. E eu gostaria de iniciar fazendo uma memória do Padre Lapa, porque 40 anos foi o tempo que o povo passou no deserto. E eu fui pesquisar aqui na Palavra de Deus, no livro do Deuteronômio, que termina os 5 livros iniciais da Bíblia, o Pentateuco, e diz assim, no capítulo 34, que é o último capítulo do Deuteronômio: Moisés subiu as planícies de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Fasga, defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim com Manassés, toda a terra de Judá, até o mar Mediterrâneo, o deserto de Neguebe e a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Segor. O Senhor disse: esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei à tua descendência, e tu a viste com teus próprios olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-Fegor, mas ninguém até hoje sabe onde fica a sua sepultura. E ao morrer, Moisés tinha uma idade avançada, 120 anos, mas sua vista não tinha se enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. E nunca mais Israel viu surgir um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falasse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, seus servidores e o país inteiro, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo o Israel. Palavra do Senhor. Moisés, para nós, aqui no Renovamento Carismático Católico em Portugal, é o Padre Lapa. Morreu com idade avançada, foi para o céu, não entrou na terra prometida dos 40 anos, preparou toda esta assembleia junto com o Pneumavita. No entanto, não está visivelmente aqui no meio de nós. Não entrou na terra da promessa, mas entrou na terra prometida em que todos nós um dia entraremos. Ele está junto de Deus. E nós todos, já desde a primeira assembleia, estamos a perceber que há alguma intercessão especial, mais forte. O grupo Pneumavita se sente mais órfão. Só que há uma força que, junto com Maria Santíssima, junto com todos os anjos e santos, com todos os nossos intercessores, está lá no céu a rezar por todos nós. E com certeza este intercessor é o Padre José da Lapa, para quem eu peço uma salva de palmas. E então, ao ouvir esta minha primeira referência ao Padre José da Lapa,
lá no céu ele já deve fazer aquele biquinho assim e dizer: para frente, para frente, para frente, para frente. Não é isso? Então, para frente, para frente, para frente. Pula essa parte. Não é? Então está bem, Padre Lapa, vamos para frente. O Pentateuco termina aqui, mas a história do povo de Deus não termina com 40 anos no deserto. A história do povo de Deus continua na terra da promessa. E se virarmos 2 páginas na Bíblia, teremos o livro de Josué. E no livro de Josué, apenas os primeiros versículos já nos mostram que é este o tempo que vivemos. O tempo de entrada na terra prometida, que tem suas maravilhas e seus perigos. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou dar todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, conforme eu prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, por toda a terra dos heteus até o grande mar, ao ocidente. Ninguém poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Sim, sê forte e corajoso e cuida de agir segundo toda a lei de Moisés, que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar da palavra de Deus. Dia e noite a medites. Age de acordo com a palavra de Deus. Então prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Conforme te ordenei, sê forte e corajoso. Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Esta é a palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus? Quando ouvimos esta palavra, todos nós que agora não sentimos a ausência da presença e a presença da ausência do fundador do Renovamento Carismático Católico em Portugal, Padre Lapa, nos sentimos sem o Moisés. Mas há aqui muitos coordenadores de grupo de oração, há aqui muitos coordenadores de equipas diocesanas, há aqui o Pneumavita, que é o Josué, que continua a obra. E a palavra do Senhor é muito enfática: sê forte e corajoso. Sabe por quê? Porque eu estou contigo e não te abandonarei. Quem ama se faz presente, Deus é amor e Ele tem a habilidade de se presencializar em nossa vida. Portanto, sê forte e corajoso, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, na terra prometida, na terra da promessa. Na vida segundo o Espírito, no renovamento carismático católico, no seio da Igreja Católica, nós vivemos uma vida segundo o sopro de Deus. E o tema desta assembleia é exatamente este. Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: reinflama, reinventa, reanima o carisma de Deus que está em ti. O carisma de Deus, o Espírito Santo, os carismas de Deus estão depositados em nós. O batismo segundo o Espírito, o Pentecostes pessoal, a vida de reinventar-se sempre por meio da permanente reconciliação está em nosso coração, habita em nós. Mas é verdade que às vezes a gente vai jogando muita coisa em cima desta chama, em cima deste fogo, e vai esmorecendo. O povo de Deus no deserto caiu nesta armadilha, quando começou a abandonar as tendas do deserto e construir construções sólidas como o Templo de Jerusalém. Salomão então construiu o maior de todos.
o templo de Salomão. Estruturas fixas, estruturas rígidas, tudo já pré-definido. Então, lá no grupo de oração, nas nossas assembleias carismáticas, quando nós perdemos a leveza da tenda do deserto, nós saímos da tentação e caímos na tentação. O que é a tentação? A tentação é repetir um pouco mais do mesmo, fazer de novo do mesmo jeito que fizemos na semana passada. Aliás, esta é a segunda assembleia, podemos fazer tudo da mesma forma que fizemos na semana passada. Mas nós que fazemos 2 assembleias, sabemos que a segunda é diferente da primeira. Os temas são iguais, os textos bíblicos são iguais. O Espírito é o mesmo, o povo não é o mesmo. Quem veio aqui semana passada? Que está vindo pela segunda vez? Veja, quem está vindo, hoje é a primeira assembleia. Então, todos nós somos novos. Todos nós somos novos. Vivemos como quem vive ao sabor do Espírito, ao sabor do vento que nos reinventa. Então nós temos a tentação de ir construindo estruturas muito fixas, rígidas, permanentes, seguras. Não é essa a vida segundo o Espírito. O renovamento carismático católico é uma memória desta insegurança, desta provocação que o Espírito faz em nossa vida. Nós somos provocadores do Espírito. Como é que é mesmo? O senhor padre chamou o padre Lapa de incendiários do Espírito. Gente que incomoda porque desinstala. Vou ver agora aqui uma imagem. Não sei, aqui vocês em Portugal são muito mais experientes em peixe. Nós no Brasil temos, apesar de tanto mar, não temos tanta cultura do peixe como Portugal. Mas há lá um peixe que chama traíra. E um outro que vocês conhecem chama carpa. Na minha infância no seminário, eu era encarregado de cuidar de uma lagoa de peixes onde nós criávamos a carpa. Carpa é um peixe gostoso, com muita carne. Mas ele tem um defeito, a carpa tem um defeito. Se você deixar a carpa sozinha, só um monte de carpas na mesma lagoa, ela vai descendo, ela vai se acomodando, ela fica gorda, começa a comer o capim do lado, mas depois ela não se contenta com o capim e começa a chupar o lodo no fundo da lagoa. Sabia disso? Ela come lodo. E o gosto do lodo da terra entra na carne da carpa e não é gostosa a carne de uma carpa que chupa lodo. Então, os pescadores, os criadores de carpa, sabem que precisam desinstalar a carpa. E colocam ali no tanque a tal da traíra. Já ouviu falar? É um peixe ágil, histérico, não para, até anda para um lado, anda para o outro. E ela vai atrás da carpa, mordendo o rabinho da carpa. E a carpa não fica parada em lugar nenhum, fica fugindo. E com isso ela se exercita, faz exercício aeróbico, é uma verdadeira academia aquática. Né? Aquela carpa andando para lá e para cá, e a traíra atrás, incomodando a carpa. Nós, no renovamento carismático católico, de jeito nenhum não podemos ser a carpa. Apesar de que às vezes vamos para o grupo de oração, vamos para o nosso grupo do renovamento carismático católico, e senta lá, vamos ver o que o padre, vamos na Assembleia de Fátima, e senta lá, tira seu sobretudo, já se ajeita, põe aqui o lanchinho que daqui a pouco tem. Agora vou ficar aqui 2 dias em repouso no Espírito. Fala, Padre Joãozinho, que eu te escuto. E fica ali chupando lodo. É verdade. Fica ali chupando lodo. Então o meu papel aqui não é ser lodo. Não quero ser lodo. É ser traíra. Né? E todos nós, o renovamento carismático católico na igreja, é essa traíra. Essa força incômoda que vai e mexe com o padre se incomoda. Não é verdade? Nós padres preferimos assim
um movimento mais calmo, mais pacato, que não faz a gente mudar a oração, né? Não chega e diz assim, padre, o senhor tem que pregar com mais unção. Ora, quem é você para ficar falando como eu devo pregar? Né? Mas o renovamento carismático é atrevido. É atrevido. É do carisma ficar ali no rabinho da carpa. E a igreja tem a tentação de se acomodar em estruturas sólidas. E isso é um câncer. Ou como dizem aqui, é um verdadeiro cancro, né? Que mata a igreja. O Papa Francisco, vocês acham que é carpa ou traíra? Traíra. Ele não segura, ele fala. Eu escrevi um livro aí pela Canção Nova, chama Pronto Falei. É o nome do Papa Francisco. Ele é o Pronto Falei. Ainda essa semana, falando para os movimentos eclesiais, o renovamento carismático, ele dizia, olha que os carismas não são medalhinhas que a gente põe no bolso e diz, tenho mais uma agora, fiz a coleção. Eu tinha 4 carismas, agora tenho 5, não é? Tenho 5, aliás, tem gente que faz coleção do crachá da Assembleia, né? Hoje já tenho 14 crachás do livrinho, né? Como se fosse assim, medalhinhas, troféus da vida segundo o Espírito. Não é assim, não é assim. Os carismas são forças que nos renovam, dinâmicas. E é estes dínamos interiores, estas dinâmicas da vida segundo o Espírito, que nós fomos chamados aqui a restaurar, a reinflamar, a colocar mais fogo. E eu fiquei pensando, como poderíamos encontrar uma forma bem normal, bem ordinária, na nossa vida do dia a dia, para reinflamar os carismas. Esse é o tema, reinflama o carisma. Está no nosso livro, reavivai o dom de Deus que está em vós. Eu fiquei pensando, como é que poderíamos reavivar? Qual seria a forma de permitir que o Espírito nos reinvente? Eu pensei nos 4 sacramentos. São 7, e nós vamos meditar 4. O primeiro, nesta manhã, é o sacramento do batismo. À tarde, o sacramento da crisma e da reconciliação. E amanhã, o sacramento da Eucaristia. Escolhi estes 4 sacramentos como formas didáticas, pedagógicas, que Deus nos coloca à disposição para reinflamar, para reavivar, para reacender. Talvez você tenha chegado meio apagadinho. Você diz, padre, lá no fundo tem um foguinho, mas acho que eu me acostumei com as coisas de Deus. Padre Zezinho, meu colega de comunidade, tem uma música muito bonita, que aliás, foi a última música que o Padre Léo, que vocês conhecem, que é meu colega de seminário, entramos juntos no seminário, ficamos padres juntos e na mesma congregação, a última música que o Padre Léo cantava na Canção Nova, e que diz assim, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Mas às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma. E como diz o maravilhoso Santo Agostinho, o costume mata o êxtase. E quando o marido se acostuma com a esposa? E quando a esposa se acostuma com o marido? E quando o padre se acostuma com a Eucaristia? Uma tragédia. Uma vez um artista sagrado me disse, eu reconheço quando um padre se acostumou com as coisas do altar, pela maneira com que ele dobra o corporal. Né? Desculpem, mas isto não é um corporal, mas pode se dobrar com zelo, dobrar o corporal com mística. Né? O que é dobrar um corporal com mística? Sabendo que ali repousou o corpo do Senhor. Então, há um encanto, há uma mística nisso. Agora você vai ver o que pode acontecer quando a gente se acostuma com as coisas do altar.
Na voz e nos gestos, vai acontecendo aquela mesma coisa da mulher que faz a mesma sopa há 30 anos. É uma tragédia. Depois dos 25 já começa a dar diarreia. Tem que ser sempre uma sopa nova. Tem que ter uma surpresinha, não é? Tem que ter uma surpresinha. Então, ele dobrou o corporal com mística. Ou então, o Senhor esteja convosco. Do jeito como a gente reza a Ave Maria. Já aprendi aqui que é Ave Maria. Porque no Brasil é Ave Maria. Ave Maria. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito. Estou falando com Nossa Senhora. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Você canta. Vê? Até a música mais assim, aquela, batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor. É assim? Imagina. Batiza-me, Senhor. Você está a pensar, batiza-me, Senhor, com o teu Espírito. Você está a falar com Jesus, com Deus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me. E quantas estrofes será que vai ter? Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Será que demora? Espírito. Batiza logo, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. É isso. Até o tempo tem uma dimensão diferente. A gente cansa logo. Quando a gente está com quem ama, o tempo passa rápido. Quando a gente está esperando o dentista, e lá dentro ele escuta aquele barulhinho. Ai! Isso demora um século até chegar na vez da gente. E foram só 15 minutos. Não é verdade? Então o tempo é muito relativo quando nós vivemos na dimensão do Espírito. Portanto, o Espírito nos dá o jeito, a forma de viver também os sacramentos, de participar da missa, viver o batismo, viver o Pentecostes, viver a reconciliação. Padre, dai-me a vossa bênção porque pequei. Quais são os seus pecados? Os mesmos de sempre, Padre. Pode dar a absolvição. E aí o Padre diz, você diz, qual é a penitência? E o Padre diz, a mesma de sempre. Reza um Pai Nosso, Ave Maria. E vivemos no mesmo de sempre. Isso é uma tragédia. O renovamento carismático católico tem que viver mergulhando na profundidade, mergulhando nas profundezas do Espírito de Deus, na permanente novidade, mesmo na segunda idade, mesmo na terceira idade, mesmo na quarta idade. Tem gente que tem já os cabelos brancos, ou loiros, não sei, e diz assim, Padre do céu, isso é coisa para os jovens. Eu não tenho mais idade para coisas novas. E o Espírito Santo não escolhe idade. Ele te renova aos 70. Recentemente, um bispo confidenciou que se converteu aos 60 anos. Quando já era bispo. Muito impressionante isso. Há uma dinâmica da vida segundo o Espírito que é permanente. E aqui eu começo a entrar mesmo na dinâmica do batismo. Há pessoas que pensam que o batismo é um sacramento pronto e acabado, que nós recebemos e pronto. Batizado. Quando foi seu batizado? Quando foi o seu batismo? Foi quando eu era criança, já nem me lembro, mas eu sei que sou batizado, recebi o Espírito Santo. E tenho ele no meu coração bem guardado num cofre. Reavivai o carisma de Deus que está em vós. O batismo não é um particípio passado, o batismo é um gerúndio. Em Portugal não se gosta muito do gerúndio, mas o próprio Papa Francisco escolheu 2 gerúndios como lema da sua
do seu brasão pontifical, veja, aqui está Evangelii Gaudium, que vai nos acompanhar nesses 2 dias. Miserando atque eligendo. Ele foi me escolhendo, ele inventou uma palavra, misericordiando. A misericordiar foi me escolhendo. Ou seja, Francisco entende que a vida é dinâmica, que a vida é um dínamo, que a vida é uma força permanente que vem do alto e me leva de volta para lá. Então não é batizado, é batizando. É um mergulho. Baptismó em grego significa mergulho. Então, quando eu digo quero mergulhar nas profundezas do Espírito Santo de Deus, é isso. O batismo é uma imersão, é um mergulho nas coisas de Deus, que começa e não termina jamais, apenas no céu. E durante esta vida, o Espírito vai realizando este milagre da nossa cristiformização, da nossa eucaristização, da nossa transfiguração, até que eu possa dizer, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta é uma dinâmica que começa, o mergulho começa lá, mas termina no céu. Quando Pedro, naquele dia, que ainda não era apóstolo, era um pescador, teve uma pesca frustrada e viu o carpinteiro ali na beira do mar olhando, ele disse, não pescamos nada a noite inteira. Então Jesus lhe disse, então pesca mais fundo, vai pescar em outro lugar. Bom, é estranho que um pescador aceite o conselho de um carpinteiro. Porque o que um carpinteiro entende de pescaria? Mas tudo bem, ele foi humilde e foi pescar. Ele até diz, a noite inteira não pescamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E foi lá no fundo que ele teve uma pesca milagrosa. Você veio aqui à Assembleia, a 40ª Assembleia do Renovamento Carismático, para pescar mais fundo. Alguém pode ter dito, por que não faz isso lá na sua comunidade? Não poderia ter lido a palavra de Deus na sua casa? Sim, mas você fez o esforço de se desinstalar, sair do seu lugar, vir até aqui, tem toda uma logística para isso, tem até um custo para isso, você investiu. Talvez alguém que você convidou não quis vir. Quem convidou alguém que não aceitou vir? Aí, tá vendo? Você olha para aquela cadeira vazia e pensa, podia ser o Zé, podia estar ali o Antônio, olha lá, a Elisa podia estar lá. São pessoas, não sei, nomes que me vêm agora, não tem nada de qualquer semelhança, é mera coincidência, ou o contrário. Mas enfim, são pessoas que talvez não viram a importância de se desinstalar, porque se tornaram lagoas. E nós não somos lagoas, o batismo faz de nós riachos. Riachos, um riacho que vai encontrar o caminho do mar. Sabe qual é a diferença? Entre alguém que vive o batismo de modo cômodo, estável, acostumado, um cristão lagoa, e o outro um cristão que vive o carisma, que vive a vida segundo o Espírito, que é um cristão riacho. Quando eu estive em Israel, pela primeira vez, há 25 anos, um judeu me disse, o senhor padre sabe por quê? O mar da Galileia é água viva, água doce e tem peixe. O mar morto é morto e não tem peixe, só tem sal. Eu falei, não sei. É porque o mar da Galileia recebe as águas da montanha e não fica com as águas para si. Deixa as águas andarem pelo deserto, formando o rio Jordão, que vai cair no mar morto e dali não sai, só por evaporação. Então nós podemos ser assim, gente que recebe e que se doa, e gente que apenas recebe e não se doa. A diferença é entre um cristão dinâmico, que é uma passagem de águas que se torna também riacho, e o outro um cristão que só recebe, como diz o hino nacional do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Tem gente que é assim. Sentado eternamente lá na igreja, ao som do coro e à luz do
céu tão longe. Então tem aquele cristão que é o cristão dengoso. O cristão dengoso é aquele que é uma lagoa, porque na lagoa tem o mosquito da dengue. No Brasil nós temos a dengue. É o cristão dengoso, aquele cristão assim, eu já fui batizado, já fui crismado, recebo a Eucaristia de vez em quando, assisto umas palestras e gosto da canção nova, ligo a televisão, mas eu sair do meu canto e ser missionário, eu evangelizar, eu falar de Jesus, nem para os meus filhos, não, deixa eu entrar no céu calado. Não, o Senhor nos quer riachos, dinâmicos. E este mergulho não é um mergulho qualquer. Eu gostaria de tomar a palavra de Deus na carta aos Filipenses, porque ela nos explica de maneira maravilhosa e definitiva o que significa o mergulho permanente no Espírito, o mergulho em Deus. Veja, Filipenses 2, 5 a 11. Essa carta de Paulo à comunidade dos Filipenses, os Gálatas, os Coríntios e os Filipenses. Portanto, irmãos, tenham em si os mesmos sentimentos que tinha Cristo Jesus. Cada um considere os outros superiores a si e não cuide somente do que é seu, mas também o que é dos outros. Jesus, sendo de natureza divina, não considerou como presa a agarrar o seu ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano. Aparecendo como qualquer homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, primeiro Paulo diz, olha, tenhamos o mesmo coração que tinha Cristo Jesus. Sou padre do coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Este é o primeiro conselho. Tenham os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, para poder dizer e viver, amar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, sentir o que Jesus, sorrir como Jesus, e ao chegar ao fim do dia, muito mais feliz. O que é felicidade? É estar simplesmente contente, eufórico, sorridente? Não, Papa Bento XVI deu uma definição, perdoe-me o pleonasmo, definitiva, de felicidade. Felicidade é santidade. E aliás ele falou o contrário. Santidade é felicidade. Felicidade. Então, veja bem. Não é possível ser santo e não ser feliz. O melhor testemunho que nós podemos dar da santidade para que outros sejam contagiados por esta santidade é a felicidade. E tem gente que vem no encontro do renovamento carismático e tem efeito contrário. Eu acho que é ungido pelo diabo. Não é possível. Não é possível. Porque fica triste, mal cuidado, até o cabelo fica pior. Não cuida mais. Cuidava tanto do cabelo, agora não cuida mais. Vejam o meu como está bonito. Não é? Santidade é felicidade. É o seguinte, felicidade não é euforia. Felicidade é aquilo que Maria viveu. Alegra-te, o Senhor está contigo. A alegria, a certeza de que
o Senhor está comigo. Esta é a felicidade. Felizes os que têm fome, porque deles serão saciados. As bem-aventuranças são o código de felicidade do reino. Os batizados, o salário do batismo é a felicidade. É o mergulho nas águas da felicidade. Santidade não é um estereótipo, e o batismo é o caminho de santidade. Santidade não é um estereótipo de pessoa certinha que fica com a cabeça meio tortinha, olhando para Jesus numa imagem qualquer e dizendo nada. Meu Senhor, eu sou tão triste, a vida é tão ruim, é tão difícil, Senhor. Depois que eu entrei para o renovamento carismático, parece que o mundo inteiro me persegue. Autocomplacência. Isto não é santidade. Padre Zezinho costuma dizer que quanto mais torta a cabeça do santo, mais tortas as ideias do santo. Não precisa ser esquisito para ser santo. Santidade é a vocação de todos nós que somos batizados. Então, para ser feliz, ou seja, ser santo, é preciso ter o coração de Jesus no peito e sentir o que Jesus, sorrir o que Jesus, como Jesus, e ao chegar ao fim do dia, muito mais santo. Muito mais santo. Dormiria muito mais santo, porque muito mais feliz, porque estou adequado, Deus está em mim, está me felicitando, estou beato. O que é beato? Feliz. Beato em latim significa feliz. Então, o batismo é um caminho de felicidade, mas você vai me perguntar, e como começa esse caminho de santidade, este mergulho permanente, esta dinâmica da vida segundo o Espírito, esta forma de reinflamar diariamente o meu batismo? Chamamos isso no renovamento de batismo no Espírito. O que é o batismo no Espírito? É exatamente a permanente ação de Deus que vai me mergulhando, vai me transformando. Isso é todo dia, é a todo instante. É ao mesmo tempo em que você respira. Está vendo? Aí, ó, respirou de novo. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste prático, para você entender o que é esta dinâmica permanente do batismo e o que é o princípio e fundamento do renovamento carismático católico, que é o batismo no Espírito. É a efusão permanente do Espírito em nossa vida, que às vezes é muito forte, é rompante e inesquecível, mas que todo dia tem que ser renovada. Vamos fazer um teste. Fechem a boca, bem fechadinha. E agora eu vou contar até 282. E enquanto isso vocês vão fechar o nariz. E eu vou contar bem devagarinho. 1, 2. Não respirem até eu terminar. Não vão conseguir. Melhor não fazer isso. Mas é uma dinâmica que eu preparei com tanto carinho. Vim do Brasil, atravessei o Atlântico para fazer esta dinâmica com vocês. É só até 282, vamos lá. Oh. Não? Por que não é possível? Porque eu preciso respirar. E a alma não respira? Respira. E o respiro da alma é o Espírito Santo de Deus. O respiro da alma é o Espírito Santo de Deus. Então, na Bíblia há essa imagem várias vezes. Se faltar-lhes o respiro, elas morrem. Se Deus esquecer de mim, eu morro. Permanentemente Deus está me recriando. Olha aí, recriou. Ali, ó, recriou de novo ali. Deus, assim como nós respiramos, nos cria. No princípio Ele soprou e criou. E agora Ele cria de novo. Veja, qual é o processo permanente, então, de cristificação, de batismo, de mergulho? É o contrário do que fez Adão. Perceberam? Adão estava no paraíso, desobedeceu por orgulho. Então, o pecado original
É o pecado da desobediência e do orgulho, da autossuficiência, do ensimesmar-se, como fala o Papa Francisco, do narcisismo. Eu. E nós no Renovamento Carismático temos que tomar muito cuidado para não cair no pecado do narcisismo. Quando nós colocamos muito eu e pouco Deus. Vejam que a palavra eu está dentro da palavra Deus. Mas às vezes há músicas em que tem muito eu e pouco Deus. Aliás, o eu está dentro de Jesus também. Jesus. Então nós temos que superar o egocentrismo moderno e chegar na alteridade. Como o Papa Francisco chama de cultura do encontro. Encontro com Deus, encontro com o outro, encontro até com as coisas. Jesus, sendo de natureza divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas desensimesmou-se. Olha, primeiro passo do batismo segundo o Espírito é desensimesmar-se, ou seja, viver a dinâmica do amor. Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança do amor, e amar é o quê? O que é o amor? Vou explicar para você o que é o amor, o que é a nossa identidade mais profunda. Estende a mão aqui fechada assim. Diga, eu quero entender o que é o amor. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, sem medida. Sei tudo isso. Mas afinal, o que é o amor? Este fogo que arde sem se ver. Esta ferida que dói e não se sente. Este contentamento descontente, tão contrário a si, é o mesmo amor. Então, Camões, me explica, o que é o amor? Tão contrário, é cuidar, que se ganha em se perder. Portanto, amar, atenção, é abrir. Amar é abrir. É cuidar que se ganha em se perder. Se alguém quer ganhar a vida, vai perder. Se alguém aceita perder, vai ganhar. Então o batismo é mais do que simplesmente uma ação assim, mágica de Deus na nossa vida. Ele vai nos abrindo, nos desensimesmando, nos capacitando para o encontro. Maria encontrou o anjo e depois encontrou Isabel. Será a nossa primeira pregação da tarde. Amar é abrir. Viver a dinâmica do coração aberto, como o de Jesus lá na cruz. De onde saiu sangue e água, que é o símbolo do Espírito Santo. Viver esta dinâmica. Então a samaritana, que estava com os ouvidos fechados, só via a água do poço, perguntou, mas onde está o balde para buscar esta água? Você não tem nem balde. Se você conhecesse o dom de Deus e aquele que está a falar, você é que lhe pediria uma água e ele te daria uma água viva e você não teria que vir mais aqui buscar. E esta água se transformaria em você numa fonte que jorra para a vida eterna. Vejam, uma dinâmica, se torna uma hidrelétrica, vai se tornando uma geradora de energia. Desensimesmado. Aberto. Então Jesus, sendo Deus, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas desensimesmou-se, abriu, esvaziou-se de si. Quantas vezes? Isso é um exercício permanente. Você está aí, a ouvir. Eu estou aqui a falar. Eu preciso me esvaziar de mim, para ler o seu coração e saber o que é que você precisa ouvir, e não apenas o que eu quero falar. E você está aí a ouvir e precisa prestar atenção no que Deus está a dizer e não simplesmente no que você quer ouvir.
Tem gente que vai embora de uma assembleia e alguém lhe pergunta: e aí, como foi a assembleia? Maravilhosa, o padre disse exatamente o que eu pensava. Você voltou do mesmo jeito. Esteja aberto a ouvir os sinais de Deus. Por isso, no renovamento carismático, temos, por exemplo, a palavra de ciência, a palavra de profecia. Aquela palavra que nem você sabe o que significa. Você diz para o irmão: o Senhor me diz esta palavra, e aquilo é uma chave que abre o cofre dos seus mistérios pessoais, da sua história. Estar aberto sempre a ouvir o que o Espírito está a nos dizer lá no seu interior. Porque Ele fala. Desensimesmou-se. E foi obediente. O que significa a palavra obediente? Escuta. Ob audire. E foi obediente, ele escutou. Adão desobedeceu, Jesus obedeceu. Até a morte, ele quis a vida e morreu. E morte de cruz. No paraíso havia a árvore da vida. No Calvário, a árvore da morte. Calvário é o Gólgota. Gólgota significa o lugar do crânio, que no imaginário bíblico é o crânio de Adão que estaria ali. Então, porque era uma pedra que parecia um crânio. Então, muitos crucifixos, até no pé do crucifixo, você vê um crânio. É sinal do Gólgota. É memória deste texto de Filipenses, que Jesus é o novo Adão. Como dizia Santo Irineu, o nó da desobediência de Adão foi desfeito pela obediência de Jesus. E o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Então, aqui, o que Santo Irineu chama de uma doutrina da recapitulação, uma nova cabeça. Temos uma nova cabeça. Ele nos agarra, nós que éramos reféns desse pecado das origens, que nascemos herdeiros, até geneticamente, do pecado de Adão. Nós temos esse pecado original é fácil entender, pela genética. As mães dizem isso: tu estás me saindo igual teu pai. Minha mãe diz: meu pai morreu aos 51 anos. Olha, veja só, 51 anos, é muito jovem, não é? Eu estou agora com 50, olho para minha mão, penso, é igual a de meu pai, quando a última vez que eu vi. E às vezes ela olha para minha mão e diz: tua mão está igual a de teu pai quando morreu. E algumas manias também, João. As mães veem isso. Quer dizer, como é que é? A fruta nunca cai muito longe do pé. A gente tem a herança dos pais, não é? A gente tem a herança dos pais. Também espiritualmente nós trazemos essa marca genética que vem sendo acumulada desde as origens, os pecados das gerações que nos antecederam. E o batismo quer lavar, purificar toda esta mancha original e nos arrancar do sequestro de Adão. Fomos sequestrados por Adão, nos arranca do sequestro de Adão e nos coloca sob o domínio de Jesus Cristo, que pagou o preço pelo nosso resgate, e Ele nos agarra como um salva-vidas, né? E nos tira do fundo e vai nos levando para a superfície como um bombeiro. Ele é o nosso Salvador. Isso significa salvação, resgate. Mais do que isso, Ele vai nos divinizando, vai nos transformando nele. E aí nós somos elevados. E aí vem o processo não mais de rebaixamento, mas o mergulho continua quando, então, ao nome de Jesus, toda língua proclame: Jesus Cristo é o para a glória de Deus Pai. E isto é fundamental no renovamento carismático. Reconhecer o senhorio de Jesus, não apenas por palavras, mas também nos nossos gestos, na nossa vida. Vejam, gente, tudo isso é uma dinâmica da água. Vejam que maravilha. O batismo no Espírito, o batismo sacramental e o batismo no Espírito, que é o prolongamento do batismo sacramental, é a sacramentalização do batismo na nossa vida, nos remete à primeira metáfora do Espírito que nós vamos apontar aqui nesta assembleia, que é a água. Viver mergulhado no Espírito, batizado e batizando permanentemente no Espírito. Nós temos outras metáforas no Antigo Testamento.
Sempre o Espírito é retratado como aquilo que não é possível pegar. Não se deixa dominar. A água cai pelo vão dos dedos. Vem cá, Anabela. Me ajude na pregação um pouquinho. Você abre. Então estenda para cá as suas mãos. Pode deixar que eu segure a tampinha. Isto. É assim, as duas bem fechadinhas, para não sair nada. Assim, em conchinha. Mas que coisa é essa? Não deixa sair. Mas fecha mais. Fecha tudo. Mas que coisa, vamos mais. Ai, meu Deus. É isso o Espírito. Isto é o batismo no Espírito. Entendeu? Não entendi. Não entendeu que o Espírito vem e vai. Ele não fica. Não se retém o Espírito. O Espírito vai. Abençoa. Obrigado. É assim. Nós precisamos estar abertos ao Espírito. Não recebendo o Espírito para retê-lo como propriedade nossa. Mas ele passa. E faz bagunça. O Espírito Santo é um bagunceiro. É a traíra. Ele incomoda, ele é um incômodo. Assim como o Papa Francisco, todo mundo quando vai ouvir o Papa Francisco sabe que ele pode a qualquer momento dizer algo que vai fazer bagunça. Lá no Brasil, ele falou espontâneo para os jovens argentinos, era o único que ele não tinha preparado. E ele dizia, que era para eles, numa gíria do espanhol de Buenos Aires, ele dizia, façam lío. Ninguém entendeu. Mas os argentinos acharam o máximo. Aí eu fui procurar logo o que é esse negócio de lío, essa palavra que eu não entendi em espanhol. Lío é barulho. Façam barulho. Ele falava para os jovens, façam barulho, não fiquem assim, quietinhos, acomodados. Façam barulho, façam-se ouvir. Então, o Espírito é aquele que faz barulho. Aliás, não se deixa segurar. Reinflama o carisma de Deus que está em ti. Sopra onde quer, quando quer e como quer. E eu vou dizer, se nós prendemos o Espírito, ele vai soprar fora da igreja. Ele vai soprar fora do renovamento. Lá no Brasil aconteceu, numa paróquia que surgiu um grupo que não era do renovamento carismático, que não estava no cadastro. Não sei se aqui tem grupos autorizados, cadastrados, sei lá. E surgiu um grupo que não estava no cadastro. Aquele grupo começou a encher de gente. O Espírito estava soprando lá. Um grande teólogo do Espírito Santo chamado Yves Congar, que aliás o Papa João Paulo II nomeou cardeal, mesmo sem ser bispo, não é? Há poucos. Teve um de nossa congregação, o Padre Nag, que era amigo pessoal do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e o Yves Congar, reconhecendo sua ortodoxia. O Yves Congar chamava isso de setor livre. A Anabela sabe bem o que é o setor livre, né? Setor livre é isto. O Espírito não pede passagem. Ele vai. E de repente surgem jovens que vivem a vida segundo o Espírito de modo surpreendente. O Espírito nos surpreende. Não se deixa pegar. Então você já deve estar a perguntar, Padre Joãozinho, o senhor padre falou de 4 símbolos, metáforas do Espírito, assim, bagunceiras. A primeira é a água. A segunda é o fogo, que é pior. Então, Anabela, vamos tentar segurar. Não, melhor não. Não é possível. Não há, como é que dizem em Portugal? Não há hipótese de segurar o fogo. A água ainda dá, tenta. Não consegue, mas tenta. O fogo nem pensar. Vai ser a nossa próxima pregação. O Espírito vem como água, depois ele vem e nos queima.
vem e nos queima e nos transforma em gente fogosa no Espírito, com fogo. Cristãos que têm línguas de fogo, não língua de trapo. É verdade. Espera-se de quem está vivendo a vida segundo o Espírito que tenha uma linguagem de fogo, e que mexe, e que queima, e que muda, e que transforma. Esse é viver o Pentecostes permanente. Se nós, pelo batismo, vivemos a Páscoa de Jesus, que é passagem, a mesma passagem do Mar Vermelho, nós passamos pelas águas, assim pelo batismo nós passamos pelas águas, continuamos batizando a vida inteira, mas dentro desse batismo existe também um batismo de fogo. A Páscoa de Jesus se completa na sua promessa, que foi a vinda do Espírito em Pentecostes. Os dois sacramentos, batismo e crisma, são inseparáveis e devem ser vividos permanentemente. Tem gente que diz assim: olha, eu fui crismado com 2 anos de idade, foi o meu caso. E dizem que é o sacramento da maturidade cristã. Eu já tinha uma certa maturidade aos 2 anos. Mas, enfim, o renovamento carismático católico é memória permanente de Pentecostes, aonde se vive a dimensão do fogo. Faltam 2 metáforas. Me digam a terceira. Eu prefiro a brisa ou a ventania, porque vento é masculino demais. Espírito é masculino só nas línguas neolatinas. Em grego é neutro. E em hebraico e aramaico e nas línguas árabes é feminino. É feminino. Então, quando Jesus falava, vou mandar a minha brisa, ele falava em feminino. Eu vou mandar a minha ruah. Ruah é uma ventania. Nós vamos conversar sobre isso hoje no final da tarde, meditando sobre o sacramento da reconciliação. Então nós temos a água bagunceira, temos o fogo avassalador e temos a brisa suave, discreta. Mas nós temos uma quarta metáfora. E aqui vamos indo para o final da primeira pregação, para você lembrar todo o itinerário ao longo destes 2 dias. Qual seria a quarta metáfora ligada ao sacramento da Eucaristia? Esta é desconhecida. Vamos ver, meus carismáticos, queridos. Água, fogo, brisa e... Pneumovita vai oferecer um prêmio para quem souber a quarta metáfora. Um carro 0 quilômetros. Uma BMW. O Mário Pinto quer ganhar, mas já esteve na Assembleia da semana passada, não pode. Esses daqui da retaguarda não podem. A quarta metáfora, às vezes, é confundida com uma pomba. Sabiam disso? Essa pombinha, ela não é citada na teologia do Espírito Santo como metáfora, porque ela é metáfora da metáfora. Jesus estava no batismo e, ao sair do rio, ouviu uma voz que vinha de uma como em forma de pomba, ou seja, era uma nuvem. Esta é uma metáfora maravilhosa do Espírito que volta no Tabor. Lá no Tabor, então, quando eles acordaram, viram que uma nuvem o envolvia e ele estava transfigurado. A nuvem é metáfora da transfiguração, da glória de Deus, que quando atravessou o Mar Vermelho, uma nuvem, uma coluna luminosa ia à sua frente dando a direção. Então, o povo do deserto, quando tem uma nuvem que acalma o calor do sol, sabe o que isso significa. Isso nós vamos conversar amanhã. Então vamos deixar a nuvem para amanhã, porque em Fátima, nesses dias, tem muita nuvem, não é? Tem muita nuvem, esperamos que não chova tanto quanto semana passada, já começou, esta noite deu uma boa chuva, tivemos a água, mas graças a Deus hoje de manhã viemos para cá e tinha o sol, portanto tinha o fogo, e quando a gente chegou, viu aquela brisa, né?
aquela ventania. Quando você então sair daqui e sentir a brisa, o sol e ver a nuvem, lembre-se que o Espírito Santo é esta dinâmica de Deus presente em nossa vida e reinflama o carisma de Deus que há em nós. Vamos ficar de pé. Ah, se conhecêssemos o dom de Deus e aquele que está sendo oferecido por pregações, ensinamentos, nós diríamos: batiza-me, Senhor, batiza-me com teu Espírito, reinflama com a água, com o vento, queima-me com o fogo, transfigura-me com esta nuvem que é o teu Espírito. Vamos colocar as duas mãos no coração e pedir agora esta nova efusão. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Um dia você viveu esta experiência maravilhosa. Quem está aqui pela primeira vez, nunca veio a uma Assembleia do Renovamento, por favor, levante a mão. Vejam que é muita gente. Muita gente. Quem costuma ir nos grupos de oração, nas assembleias em suas dioceses, levante a mão. Quem não costuma ir nas suas assembleias de renovamento, levante a mão. Quem está vivo e respirando, levante a mão. Ótimo. Então todos podem receber esta efusão. Quem quer renovar o seu batismo, diga amém. Repita comigo: nesse momento, renova as promessas do meu batismo diante da Virgem Maria, de todos os anjos e santos e todos os meus irmãos. Renuncio às obras de Satanás, ao poder do mal, a outras religiões, e quero viver a minha fé e andar com fé de Nazaré até a cruz e chegar a Pentecostes e receber este fogo que Jesus acendeu e quer reinflamar no meu coração. Derrama, Senhor, o teu Espírito e uma nova efusão neste momento e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor. Peço o batismo no Espírito. Coloque as mãos no ombro do irmão que está do seu lado e reze para que ele seja agora tocado pela ação do Espírito Santo e receba uma nova efusão, uma efusão no Espírito. O Senhor está derramando sobre você seus carismas, seus dons e os frutos. O primeiro deles, a alegria, a felicidade, a santidade.
Obrigado, Senhor, por esta água, este fogo que passa pelo meu coração, passa pela minha mente, passa pelas minhas mãos e não fica, vai em direção aos outros. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. E deixa-me sentir Teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir Teu fogo de amor aqui no coração. Erga a sua voz agora com toda a força do seu coração, em agradecimento e em louvor por esta ação do Espírito que quer nos renovar, restaurar e nos agraciar com seus dons. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos sentar. Mergulhamos e estamos na água. Nossa assembleia já começou. Dentro de meia hora teremos a missa. Vamos mergulhar ainda mais. E vamos ouvir e meditar aquela história de uma senhora idosa que pedia para o juiz, e o juiz acabou atendendo aquela senhora, portanto que ela insistiu. Perseverança. Esta é a lição. Pedi e recebereis. E Jesus, uma ocasião, disse: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quem quer o Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem já recebeu o Espírito, diga amém. Amém. Quem quer permanecer recebendo o Espírito permanentemente, diga amém. Amém. Esta é a dinâmica da vida cristã carismática. Esta é a vida cristã carismática dinâmica. Esta é a vida carismática que é dinâmica e é cristã, é católica. Hoje, as pregações e amanhã são católicas. Falamos do batismo. Vamos falar do crisma. E logo falaremos da reconciliação. E aí, certos irmãos evangélicos já não têm. E quando falarmos da Eucaristia, piorou. Então, é uma cadeira apenas parte aqui. Há quem diga é tudo igual. Ser católico, evangélico é tudo igual. Não é. Não é igual. Tem duas cadeiras, tem duas pernas muito boas, mas a pessoa tem que sentar assim. Porque faltam as outras. Se quiser sentar assim, padre, se quiser ficar sentado assim, é incômodo, mas quem sabe 2 dias ouvindo desse jeito é cansativo. Muito melhor. Sou feliz por ser católico. Amém.